Olá, boa noite a todos. Estamos aqui iniciando mais uma live. Essa live que estou trazendo aí para vocês. Boa noite aí para quem está entrando. Boa noite, Rodrigo. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Ana Clara, Eduardo Varejão, a Thaís. Sejam muito bem-vindos a essa live. Trazendo esse tema aí para vocês hoje, as 4 necessidades básicas, né, do ser humano. Um tema bastante interessante nesse momento em que nós estamos vivendo, né, e nessa sequência de temas de reflexão que nós estamos fazendo. E bem-vinda Nabila, bem-vinda Renata, Sâmara, Rosane, todos muito bem-vindos. Renata também, Rian está entrando, muito bem-vindo. Todos estão ouvindo bem, a imagem está chegando legal aí para vocês, o som também. Legal, pessoal ouvindo bem. Bem-vindo a todos mais uma vez. Então, hoje trazendo esse tema, que são as 4 necessidades básicas do ser humano. Aí fazendo uma, um remember aí com vocês, né? Nós falamos na primeira live a respeito de sentimentos, né? Desse momento que nós estamos vivendo, né? Essa quarentena e tudo que essa quarentena está nos proporcionando em termos de reflexão, de interiorização. Falamos também a respeito do mito da caverna, que é assim a tônica do nosso processo de desenvolvimento, do nosso processo de autoconhecimento. Falamos a respeito do mito de Cronos, falamos a respeito da Grande Mãe. No mito de Cronos nós olhamos para os padrões de paternidade, falamos a respeito da Grande Mãe, né, o mito da Grande Mãe, onde nós falamos um pouco também a respeito do resgate do sagrado feminino e olhamos também para alguns modelos maternos, né? E falamos aí também estamos trazendo hoje então o tema de as 4 necessidades básicas do ser humano, né? E esse tema ele tem um link direto aí, uma ligação direta, né? Com todos os temas anteriores e é dentro dessa ótica que nós vamos trabalhar hoje aqui nesse compartilhamento que nós faremos hoje aqui, nesse estudo a respeito desse tema que são as 4 necessidades básicas do ser humano. E eu já de antemão deixo vocês à vontade para interagirem, para perguntarem, colocarem percepções aí nos comentários, para a gente poder aqui, como eu costumo dizer, cocriar, né? Gerar inteligência, né? Então, nessa percepção aí das 4 necessidades básicas do ser humano, a primeira necessidade básica do ser humano é ser ouvido na essência. Ser ouvido na essência. Essa é uma necessidade e também nos mostra uma capacidade que nós podemos desenvolver, que é a de ouvir na essência. Nós vivemos uma época hoje em dia em que muitas pessoas querem falar, querem expressar a sua maneira de ver, a sua maneira de pensar, e algumas não querem só falar, elas querem impor às outras uma maneira de pensar, de ver, de compreender, de pensar o mundo, de entender as coisas. E poucas pessoas dão a atenção para essa necessidade básica que é ouvir na essência, essa capacidade que nós podemos desenvolver de ouvir as pessoas na essência. E o que é ouvir na essência? Ouvir na essência é a capacidade que nós podemos desenvolver de ouvir sem julgamentos, de gerarmos um espaço interno em nós de acolhimento, um espaço de compreensão, onde nós
consigamos acolher aquele conteúdo que a pessoa está nos apresentando e consigamos perceber qual é a necessidade que aquela pessoa tem. O que é que nós podemos contribuir de forma significativa com aquele ser, com aquele amigo, com aquela pessoa que está à nossa frente. Ouvir na essência. Todas as vezes em que eu penso isso, de ouvir na essência, eu penso na minha capacidade de conseguir um silêncio interno na hora de ouvir alguém. É muito importante ter esse silêncio interno na hora de ouvir alguém. E por que é tão importante ser ouvido na essência? Porque isso é uma necessidade básica. Então, eu convido vocês a trazerem as suas memórias de criança. Nós falamos lá dos modelos paternos, falamos da grande mãe, dos modelos maternos, e na nossa live anterior falamos a respeito de relacionamentos. E é muito interessante porque algum tempo atrás eu fiz um post dizendo, com uma frase, dizendo que o que eu mais via hoje nos relacionamentos são pessoas adultas se relacionando com padrões infantis de comportamento. E aí, nessa afirmação, não vai nenhuma crítica, porque isso faz parte da nossa estrutura emocional, os nossos padrões de comportamento. E muitos desses padrões são aprendidos na infância. E aí eu convido vocês a trazer as imagens da infância para esse momento de reflexão das 4 necessidades básicas. Né? Ser ouvido na essência. Se nós nos lembrarmos da nossa infância, nós vamos poder fazer uma reflexão a respeito de o quanto nós nos sentimos ouvidos na essência na nossa infância. O quanto nós percebemos que nosso pai ou a nossa mãe realmente nos ouvia, realmente tinha um interesse genuíno por aquilo que nós sentíamos, por aquilo que nós percebíamos do mundo, à medida em que íamos descobrindo a vida. O quanto nós nos sentimos ouvidos na essência. E isso é muito importante, porque muitos padrões de comportamento nossos, hoje, na fase adulta, são reflexos das vivências traumáticas infantis, do nosso desenvolvimento pessoal. E aí vale lembrar também uma afirmação que eu já fiz aqui para vocês mais de uma vez, que pai e mãe são os 2 maiores causadores de traumas na vida de uma pessoa, na vida de seus próprios filhos. E aí a gente percebe essa responsabilidade em que pai e mãe têm diante da vida. Pai e mãe são 2 grandes representantes da vida. E ter essa capacidade de ouvir na essência é fundamental para o exercício do lugar paterno e do lugar materno. A capacidade de ouvir seu filho na essência, a capacidade de entender o sentimento de seu filho, a capacidade de entender aquilo que se passa dentro dele, a forma como ele vê o mundo e como ele se expressa diante do mundo. E por que, então, trazer essa imagem, das nossas imagens de criança, para refletir a respeito desse tema? Porque todos nós trazemos dentro de nós uma criança ferida. E é com essa criança ferida que nós nos expressamos no mundo. O tempo passa, nós crescemos, nos tornamos adultos, maduros e até velhos. E o quanto nós nos conseguimos curar ao longo da vida esta criança ferida. E esta criança ferida, ela é percebida, ela é vivida através das experiências traumáticas. E é muitas vezes com esses modelos mentais
que nós nos relacionamos com a vida e com as pessoas. O áudio está chegando bem aí para todos. Eu estou percebendo que tem algumas pessoas falando a respeito do áudio, que não está legal. Então eu quero conferir com vocês aí se estão ouvindo bem. Senão nós vamos verificar. Eu acredito que pelo início estava todo mundo ouvindo bem, né? Então aí, retomando o nosso tema, então, todos nós trazemos essa criança ferida. E é por isso que eu convido vocês a trazerem essas memórias de infância, de criança, para nós refletirmos sobre esses temas. E nós vamos perceber que ao longo da vida muitos padrões vividos na infância se repetiram. Então, ser ouvido na essência, o quanto cada um de nós se sentiu ouvido na essência, o quanto cada um de nós se sentiu acolhido pela figura paterna e pela figura materna. Porque isso vai desenvolver um modelo pessoal de interação com o mundo, aonde eu vou conseguir ou não ouvir na essência. E ouvir na essência significa também ter a capacidade de ter um olhar genuíno para o outro. Ter um olhar genuíno, um olhar que realmente queira entender o conteúdo interior da outra pessoa que se relaciona conosco. Ouvir na essência, a primeira necessidade básica do ser humano. Ser ouvido na essência. E aquelas pessoas que conseguem desenvolver essa capacidade de ouvir na essência, trazem consigo também um quê de inteligência emocional. Porque é preciso abstrair um pouco da atenção sobre si mesmo para poder ouvir o outro na essência. Porque enquanto eu tiver com a minha atenção voltada somente para mim, somente para as minhas dores, somente para os meus momentos, somente para aquilo que importa para mim, eu não terei condições de ouvir a outra pessoa na essência. Eu tenho que desenvolver um interesse genuíno pela dor do outro. Desenvolver um olhar profundo que vá ao encontro do sentimento do outro. E aí eu estou colocando aqui que isso é uma experiência que vem, que remonta os nossos padrões que são construídos desde a infância. Capacidade de ouvir na essência. E aí eu convido vocês a interagirem, a perguntarem, a colocarem as suas percepções a respeito desta primeira necessidade básica do ser humano. E eu continuo aqui desenvolvendo o tema e trazendo agora a próxima necessidade básica do ser humano. E esta é uma necessidade básica que traz aí algum movimento interno que nós temos que fazer para poder entender o conteúdo disso. Que a segunda necessidade básica do ser humano é ter o direito de errar. É muito interessante. Ter o direito de errar. E aí eu já trouxe esse tema numa outra live, citei essa segunda necessidade básica do ser humano e a percepção que se tem num primeiro momento é que o direito de errar nos dá a condição de errarmos. Na verdade, não. O direito de errar nos dá a condição de nos aceitarmos. Nos aceitarmos como nós somos. E vejam bem, muitas vezes uma pessoa que não foi ouvida na essência não teve também a oportunidade de vivenciar o direito de errar. O direito de errar é o direito de trabalhar pelo seu próprio aprimoramento. Porque o ser humano, como nós já falamos, ele é constituído de duas porções emocionais, psíquicas, que são luz e sombra. É a dualidade humana. Poderíamos também dizer que é a manifestação da imperfeição humana.
E eu costumo dizer, e gosto muito dessa frase, que diz que nós somos perfeitamente imperfeitos. Eu acho isso muito bonito. Nós somos perfeitamente imperfeitos. A natureza nos fez assim, nos fez perfeitamente imperfeitos. E quando nós damos a nós mesmos o direito de errar, é uma necessidade que nós temos, nós percebemos que nós também nos damos o direito de nos aceitar como nós realmente somos, como seres imperfeitos, carentes e que têm necessidades básicas que precisam ser supridas. Voltando lá e trazendo novamente as imagens de criança. O quanto nós tivemos ao longo da nossa infância e ao longo da nossa vida, o quanto nos foi dado o direito de errar. O quanto nos foi dado o direito de aprender com os nossos erros. Porque, na verdade, os nossos erros são a forma mais imediata de aprendizado que nós temos. Dificilmente se ouve falar de pessoas que aprendem com grandes acertos, que têm êxitos imediatos ao longo da vida. Muitas vezes nós erramos e erramos muito, até que nós encontremos o caminho do acerto. E o caminho do acerto passa por esses dois pontos: a capacidade de ouvir na essência, e nós podemos trazer essa capacidade de ouvir na essência em primeiro momento para nós mesmos. Qual a capacidade que eu tenho de me ouvir na essência? Qual a capacidade que eu tenho de me conectar com o meu sentimento, com o meu coração? De ouvir-me na essência, entender as propostas daquelas coisas que são colocadas para a minha vida, daquelas dificuldades que são colocadas para mim, e de todo o sentimento, toda a estrutura emocional que eu desenvolvi diante da vida e dessas dificuldades. O quanto eu me dou esse direito e o quanto eu supro essa minha necessidade básica de ser ouvido na essência por mim mesmo. Ou seja, o quanto eu me abstenho da posição de julgamento. E aí a gente vai interagir agora com essa primeira pergunta do José Francisco, que perguntando como evitar o julgamento. Uma das formas de evitarmos o julgamento é nos darmos o direito de errar. É a gente olhar para nós mesmos diante da vida como seres integrantes da natureza e perceber como essa frase de afirmação que eu fiz, que nós somos perfeitamente imperfeitos. A natureza nos fez assim, perfeitamente imperfeitos. A imperfeição é a condição básica do ser humano. Nós nascemos imperfeitos. E toda a dinâmica da vida consiste, num primeiro momento, em nós nos aceitarmos da forma que somos. E esta imperfeição que a natureza nos deu de forma tão perfeita, junto com essa imperfeição, ela nos deu o direito de errar. Porque o erro, na verdade, ele pode não ser o erro. Tudo depende da forma como nós olhamos para as circunstâncias que nós vivenciamos ao longo da nossa vida. Porque se nós, a cada momento, considerado como um erro, conseguimos absorver todo o aprendizado daquela circunstância e nos fazemos melhores, nós vamos perceber que o erro não era um erro. O erro era uma proposta de desenvolvimento, era uma proposta de evolução. Então, a segunda necessidade básica do ser humano, ter o direito de errar. Eu disse isso já uma vez, mas tem pessoas que são cruéis consigo mesmas. Tem pessoas que não se dão esse direito de errar. E muitas vezes essa condição é proporcionada até pela própria educação. Pais que não dão aos filhos o direito de errar e de aprender com o seu erro, de ter um aprendizado diante das experiências
da vida, desenvolvendo no filho um modelo de excelência que muitas vezes o próprio pai não consegue atingir. E aí o filho tem aquela expectativa de atender aquele anseio do pai, ou até mesmo aquela cobrança do pai. E ele vai desenvolvendo então uma estrutura que não admite erros. E toda pessoa que não admite errar sofre duas vezes. Sofre por não admitir erro, por querer olhar para si, observando só aquelas características que ela considera boa. E ela sofre também pelo erro cometido, porque é condição inerente ao ser humano, a imperfeição. E a imperfeição leva ao erro. E o erro, quando bem assimilado, quando bem interpretado, quando bem olhado, quando aceito, ele pode ser o primeiro passo para a perfeição. O primeiro passo para que a gente perceba a proposta da vida. Então, a pergunta do José Francisco, como olhar, como evitar o julgamento, né, ao ouvir? Como evitar o julgamento ao ouvir? Uma das formas é não cobrar do outro aquilo que a gente mesmo não consegue. Toda a dinâmica do desenvolvimento e da convivência humana, muitas vezes, é baseada no julgamento, porque a gente quer e a gente exige que o outro nos entregue aquilo que a gente espera. Vamos fazer uma análise então. Nós estamos falando de imagens da infância. Mas nós já crescemos, nós somos adultos e nós continuamos muitas vezes internamente, emocionalmente, gritando aos nossos pais e pedindo por atenção, pedindo por carinho, pedindo por ser visto, pedindo por existir. E o quanto nós conseguimos suplantar as experiências e torná-las aprendizados, as experiências da infância, o quanto nós conseguimos trabalhar esses conteúdos internos e torná-los aprendizados diante da vida e realmente amadurecermos diante da vida, diante da nossa própria história, para que a gente possa ter a capacidade de nós não julgarmos nossos pais, de nós ouvirmos os nossos pais, de nós termos um interesse genuíno pela história dos nossos pais. Porque muitas vezes eles podem estar sofrendo muito mais do que nós. O quanto nós conseguimos ouvi-los na essência. O quanto nós, como adultos e assimilando as experiências da vida, damos aos nossos antepassados o direito de errar, o direito de terem errado. Porque pai e mãe, assim como nós, são seres que vivem uma dualidade, que vivem uma imperfeição e que são conduzidos muitas vezes por estruturas emocionais, são conduzidos a erros nos relacionamentos, principalmente com os filhos. Qual a nossa capacidade hoje, como seres adultos, em desenvolvimento, de olharmos para a nossa história realmente nessa condição, na condição de adultos, na condição de amadurecidos, e nos interessarmos profundamente, genuinamente, pela dor dos nossos antepassados. Esta é a única forma de não repetirmos modelos. Quando nós nos consternamos, quando nós olhamos para o coração daqueles que nós só anteriormente cobrávamos postura, cobrávamos aquele amor, aquela atenção, aquela aceitação que nós julgamos que não tivemos. É uma pergunta a se fazer. O quanto meu pai ou minha mãe teve aquilo que eu exijo deles? Porque com certeza cada um faz tudo aquilo que pode dentro das relações e principalmente nas relações familiares.
A Isabela está me perguntando aqui, se uma criança não foi ouvida na infância, provavelmente ela não desenvolverá a capacidade também de ouvir o outro na essência? Sim, sim. Esse é um modelo. Aquele que não foi ouvido, ele sente uma necessidade quase que natural de pedir existência. Quando um pai e uma mãe pratica com o filho a capacidade de ouvi-lo na essência, ele se percebe como um ser que existe. E na verdade, tudo que nós pedimos diante da vida é a possibilidade da existência. E a possibilidade da existência ela é vivida desde os primeiros momentos da nossa vida. Quando um pai e uma mãe dá ao filho, atende essa necessidade básica de ouvi-lo na essência e dá a ele o direito de errar, ele se percebe como um ser, ele se percebe aceito naquele ambiente. E isso é muito importante. Toda a tônica da educação ou da experiência humana em família passa pelo conceito da aceitação. E aí nós vamos para a terceira necessidade básica do ser humano, que é ser notado, ser visto, ser honrado, amado e respeitado. Essa é a terceira necessidade básica do ser humano. Ser visto, ser notado. E aí vamos lá novamente fazer olhar para as imagens da infância. O quanto cada um de nós se sentiu notado, o quanto cada um de nós se sentiu reconhecido, o quanto cada um de nós teve direito à existência. E ter direito à existência passa pelo ato de poder dizer o que sente. Porque, em síntese, a vida não é racional. A vida ela é percebida pelo sentimento. Quanto cada um de nós se sentiu à vontade, percebeu que tinha espaço para ser, para dizer. Quanto cada um de nós se percebeu notado, se percebeu amado, honrado e respeitado. E aí a gente visita alguns modelos familiares, onde muitas vezes, como nós dissemos na live dos modelos paternos e também falamos a respeito dos modelos maternos, onde pai e mãe não estão disponíveis para os filhos. Muitas vezes não estão disponíveis nem para o relacionamento. Estão ainda priorizando as coisas pessoais, ainda estão submersos no próprio mundo emocional. E aí não existe um espaço para poder receber na integralidade aquele filho que chegou. E aí, quando um filho não é percebido na integralidade, ele não se sente notado. E não se sentir notado é algo muito sensível para a nossa existência. Porque ele vai ter a ver, ele vai ser essa percepção vai se refletir também na nossa autoestima. Ela vai se refletir na forma como nós nos relacionamos nos ambientes em que nós vivemos. Qual a necessidade que nós temos de sermos reconhecidos. Todos nós precisamos ser notados. Mas quando houve uma vivência traumática da ausência do suprimento dessa necessidade, então esse movimento de ser notado, de ser reconhecido, clama de maneira mais forte dentro da pessoa, fala de maneira mais forte dentro dela. E muitas vezes ela exige esse reconhecimento. Ela exige esse reconhecimento do companheiro, ela exige esse reconhecimento no trabalho, ela exige esse reconhecimento dos amigos. Em todos os ambientes, ela sempre cobra por ser vista, por ser notada, por ser amada, por ser honrada e por ser respeitada.
Então, essa é a terceira necessidade básica do ser humano. E aí a Thaís está me perguntando aqui como desenvolver o silêncio enquanto ouvir o outro. Então, Thaís e todos, primeiramente, a capacidade de ouvir na essência, ela é o exercício de um ato de amor. Para que a gente possa ouvir na essência, a gente vai precisar ter a capacidade de amar o outro de uma tal maneira que a gente olhe para o coração dele. E não para o que ele fez, e não para o que ele provocou, e não para a forma dele ser, e não para a forma dele se expressar, e sim para o coração dele, para aquilo que ele sente no mais íntimo. Eu costumo também dizer da nossa capacidade de olhar para a dor do outro. Cada um de nós traz uma dor existencial. E isso é natural do ser humano, porque nós vivemos experiências desde que nascemos, e experiências que nos causam traumas, que na verdade não são dores por si só, elas são também propostas. Tudo vai depender da forma como nós olharmos para isso. Então, como desenvolver o silêncio enquanto ouvir? Abra o seu coração para a capacidade de olhar para o outro no mais profundo do sentimento dele. Se eu parto do princípio que cada um de nós traz uma criança ferida, quando eu olho para outra pessoa, conseguindo me conectar com a minha criança ferida, eu desenvolvo então essa capacidade de amar de uma tal maneira que eu enxergo o sentimento da outra pessoa. É também uma capacidade de amor que nos dá aquilo que muito se fala de uma terminologia que é uma capacidade altruísta, de não olhar só para si, de saber que todos nós trazemos dentro de nós uma ferida e que pede por ser olhada, pede por ser cuidada, pede por ser curada. E essa cura dessa ferida, ela só pode ser realizada através de um ato de amor. O ato de amor de ouvir na essência, de se interessar pela dor do outro. O ato de amor de aceitar que o outro também tem o direito de errar, porque ele também está dentro de um processo de aprendizagem. O direito de errar, ele é fundamental para que nós possamos olhar para nós com mais leveza. O direito de ser notado, o direito de ser amado, honrado e respeitado. Quando nós falamos dessas vivências que nos formam desde a infância, nós estamos olhando para pai e mãe. E pai e mãe, na verdade, não são só isso. Pai e mãe são dois grandes representantes da vida. E quando nós percebemos assim, nós percebemos que todas as visões que nós temos a respeito de pai e mãe se transformam na maneira que nós olhamos para a vida. Então, se eu dou a meu pai, a minha mãe, o direito de ser ouvido na essência, como forma de atender a uma necessidade básica, eu começo a perceber e a ouvir a vida dentro de mim de uma forma nova. Se eu dou a meu pai e minha mãe o direito de errar, e com certeza todo pai e toda mãe comete erros, se um filho, ao trabalhar o seu processo de amadurecimento, começa a perceber que pai e mãe têm sim o direito de errar, independente se eles aprenderam com o erro, mas quando eu consigo olhar dessa forma, eu aprendo com o erro. E eu olho para a vida também de uma forma nova.
me dando também o direito de errar como instrumento da minha aprendizagem. Se eu me interesso genuinamente pela minha origem, pelos meus antepassados, pelos meus pais, eu os faço notados, amados, honrados e respeitados. E eu também, desta forma, me sinto e percebo a vida de uma maneira onde eu me percebo mais notado, mais reconhecido, mais amado, mais honrado e mais respeitado. E aí, nós vamos falar da quarta necessidade básica do ser humano, que é a necessidade de pertencer a um sistema, de pertencer aos sistemas. E isso é muito interessante, porque, novamente, visitando os modelos da infância, trazendo as imagens da infância, quantas vezes nós nos sentimos pertencentes ao sistema da família em que nós nascemos? Essas três outras primeiras necessidades básicas, quando não atendidas, elas acabam tocando no sentido de pertencimento. E o ser humano, ele é um ser social por excelência, por natureza. O ser humano não nasceu para viver sozinho, ele nasceu para viver em sociedade. Não é à toa que nós nascemos dentro de uma família, porque a família é uma constituição humana. E ela é a projeção, ela é a estruturação de um mundo interno nosso. E a primeira necessidade que nós temos, a hora em que nós nascemos, a primeira, nós clamamos, e durante a nossa infância, por nos sentirmos pertencentes. E aí nós vamos perceber alguns modelos que nós vamos adquirindo ao longo da vida, da infância, da adolescência, em que nós muitas vezes deixamos a nossa natureza essencial para atender expectativas maternas e paternas, como forma de buscar a inclusão, como forma de buscar o pertencimento. E é interessante nós percebermos isso, porque quando um pai e uma mãe percebe que aquele filho tem o direito de pertencer àquele sistema, não se ele for melhor, não se ele for de determinada maneira, mas ele tem o direito de pertencer da maneira que ele é. Quando pai e mãe conseguem perceber isso, eles dão ao filho o direito da existência, que é tudo aquilo que nós clamamos desde o nascimento, o direito de ser. Pertencer ao sistema é algo muitíssimo importante. O sentido de pertencimento. Porque desse sistema familiar ou de qualquer outro sistema que nós façamos parte, dessa dinâmica sistêmica nasce o dar e receber. E é uma necessidade da estrutura emocional humana dar e receber, preferencialmente na mesma medida. Então, dentro de um sistema familiar, o dar e receber é uma das ordens que devem ser mantidas. Um filho precisa perceber que ele recebe atenção, que ele é notado, que ele é amado, que ele é honrado, que ele é respeitado. Um filho precisa perceber que o direito dele de errar é respeitado. Ele precisa perceber que ele é ouvido do seu sentimento. E quando uma criança é ouvida no seu sentimento, ela desenvolve também uma capacidade de lidar com os seus próprios sentimentos na fase adulta ou até mesmo da adolescência de uma maneira mais consistente. E hoje nós observamos muito na sociedade pessoas que não conseguiram desenvolver a capacidade de lidar com seus próprios sentimentos. Lidar com os próprios sentimentos também se reflete na capacidade de lidar com adversidades, de lidar com frustrações, porque a convivência humana em sociedade causa frustrações. E isso é o que tanto se busca hoje em dia, que é o que é chamado de inteligência emocional, a capacidade de lidar com conteúdos emocionais.
E nós podemos sim ser o embrião de uma sociedade emocionalmente mais equilibrada, quando nós começarmos a dar atenção para essas questões que, como eu disse, são básicas da existência. Mas a gente percebe que nós estamos precisando do básico. Na verdade, o ser humano não precisa de tantos incrementos, ele precisa do básico. E esse momento que nós estamos vivendo está nos remetendo a isso, aquilo que é básico. E aí a gente tem mais uma pergunta aqui, da Karina. Qual a diferença do emocional de uma criança que cresceu em um ambiente cheio de críticas e um ambiente onde ela foi deixada de lado? Qual a mais prejudicial? Você sabe, Karina, que nesses termos, assim, nesse contexto, é um pouco difícil a gente dizer o que é mais prejudicial. Porque, na verdade, tudo depende de como nós percebemos aquela experiência. Algo que para uma pessoa teve pouco impacto, aquela mesma vivência ou uma vivência parecida, para outra pessoa tem um impacto muito profundo, né? Então, uma criança que cresce cercada de críticas, invariavelmente ela será alguém muito ferrenho consigo mesmo. Ela exigirá de si uma perfeição que ela mesma, muito possivelmente, nunca conseguirá atingir. E ela será cruel consigo mesma. Ela estabelecerá diante de si um verdadeiro tribunal, onde ela se julgará o tempo todo. E isso comprometerá a sua autoestima, porque ela sempre olhará para si como alguém nunca bom o bastante. Uma criança que cresce rodeada de críticas, ela se sente nunca boa o bastante. E é muito interessante porque quando nós falamos de visitar as imagens da infância, isso não serve somente para pai e mãe. Isso serve para nós. O quanto nós ainda reproduzimos os modelos. O quanto nós, ainda como adultos, exigimos de nós algo que às vezes nós não podemos nos dar. Uma perfeição que talvez a gente não possa atingir nesse momento. E que muitas vezes o primeiro passo para essa perfeição que nós buscamos é justamente aceitarmos o nosso estado atual. Justamente nos darmos o direito de sermos perfeitamente imperfeitos. E aí você me fala então de um outro ambiente onde uma criança foi deixada de lado. E aí isso volta àquilo que eu disse, que é a percepção da existência. E essa percepção da existência passa pelo interesse genuíno dos pais sobre aquela criança. Então é perceber, refletir sobre os nossos padrões, do quanto nós fomos deixados de lado, do quanto nós nos percebemos que nós fomos deixados de lado na nossa infância, que nossos pais estavam submersos no seu próprio mundo emocional e que não tiveram disponibilidade diante da vida para olhar para nós, para perceber os filhos como seres emocionalmente ativos e se constituindo. E não tiveram, por isso, a possibilidade de se dedicarem realmente a uma estruturação. Então, quando a gente percebe isso, quando a gente se dá conta, quando a gente traz esse conteúdo para a consciência, nós começamos a perceber os modelos que nós praticamos hoje na nossa fase adulta, madura. E aí a gente percebe que nós continuamos muitas vezes presos na infância. Às vezes 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade e preso na infância. Porque não conseguiu ainda assimilar a proposta daquela vivência. Então, ser deixado de lado num ambiente familiar é algo tão prejudicial quanto
uma criança que foi criticada. Mas mais importante do que isso, hoje, na fase adulta, é a gente perceber que nós reproduzimos esse modelo. Reproduzimos um modelo que vem dessa crença nascida desse ambiente onde nós crescemos. Um ambiente muitas vezes de crítica, um ambiente muitas vezes de não percepção da existência. E quando nós trazemos isso para a consciência, nós temos a incrível possibilidade de iniciarmos um trabalho de um verdadeiro amadurecimento, que é olharmos para aqueles conteúdos sombrios que existem dentro de nós e que nós não gostamos, que nós não aceitamos, que nós negamos e que a nossa tendência natural é fugir deles. E a fuga da dor nunca é a melhor solução. E aí a Nabila está me perguntando assim, qual o limite do errar? É muito interessante, o limite do errar é o mesmo limite do humano. Nós podemos errar até o limite do humano. Uma coisa é errar como um instrumento de aprendizagem. E nós não erramos porque nós queremos. Nós somos levados a errar, às vezes, por conteúdos que falam dentro de nós. Então, por exemplo, voltando naquela ilustração da pergunta da Karina. Uma criança que não se sentiu notada, que cresceu num ambiente de crítica, ela muito possivelmente vai ser uma pessoa altamente crítica consigo própria e com as outras pessoas. E isso é um erro, porque ela vai ferir pessoas quando ela criticar. Da mesma maneira como ela foi ferida e aquilo machucou muito, ela vai ferir, ela vai agredir pessoas. E na verdade, essa agressão não é força, essa agressão é uma fragilidade. É um erro que pede por ser olhado na sua essência, que pede por ser olhado na essência, por ser ouvido na essência, porque na essência, aquela agressividade é uma carência. Aliás, toda pessoa agressiva é uma pessoa, esconde uma carência essencial. E a melhor forma de lidar com uma pessoa agressiva é com amor, porque é exatamente o que ela pede através da agressividade. Então, o limite do errar é o limite do humano, é o limite da percepção da consciência. A partir do momento que a pessoa se dispõe a fazer um trabalho de olhar para esses conteúdos do inconsciente, ela começa a estabelecer um limite para o errar. Porque ela começa a tornar aquilo que movia ela ao erro, que era inconsciente, ela começa a tornar consciente. E uma pessoa consciente, ela tem a possibilidade de não errar. Uma pessoa consciente da sua fragilidade, ela se expõe menos a situações que podem induzi-la ao erro. Uma pessoa consciente de um conteúdo emocional de não aceitação e que trabalha esse conteúdo de um ambiente, de ter crescido num ambiente de crítica, ela começa a olhar para um padrão dela de criticar a si mesmo e aos outros também, de cobrar demais de si mesmo e dos outros também. Então a gente percebe que ela começa a estabelecer um limite para aquelas ações que feriam outras pessoas e que nós consideramos como erros. O limite, então, do errar é a tomada da consciência. Quando nós tomamos consciência, paramos, vamos nos lembrar lá do mito da caverna, quando nós paramos de olhar o mundo através da projeção das sombras e olhamos o mundo através da luz da consciência, então nós percebemos que nós podemos ter uma opção. Nós podemos continuar errando ou podemos acertar. E aí o acertar será fruto de todo um mergulho interno, de todo um trabalho interior para entender o seu próprio mundo emocional. E quanto mais eu entendo o meu mundo emocional, quanto mais eu me ouço, quanto mais eu me aceito,
mais eu aceito a vida, mais eu ouço o outro, mais eu compreendo o outro. E aí nós temos uma pergunta aqui da Sandra. E quando a criança é ouvida, notada até em excesso, tornando-se ou querendo ser o centro das atenções, afetando as relações? É muito interessante essa pergunta da Sandra, é muitíssimo interessante. Porque eu costumo dizer o seguinte, que e isso não é uma coisa minha, é uma percepção aí da natureza humana, que todas as relações humanas, elas são mediadas entre culpa e absolvição, vamos dizer assim, né? Ou eu me sinto culpado ou eu me sinto inocente. Tudo está mediado entre culpa e inocência. O que leva um pai ou uma mãe a deixar uma criança ser o centro das atenções? Se não uma percepção de culpa diante da vida. E que muitas vezes essa estrutura que nos remete à culpa, ela é trazida da experiência paterna e da experiência materna. Existem famílias onde as crianças realmente são o centro das atenções, onde todo o ambiente da casa, toda a vida dos pais gira em torno daquela criança. Isso também não é benéfico. Isso também não é benéfico. Tanto um extremo quanto o outro podem ser prejudiciais. O ideal é o equilíbrio. Uma criança é muitíssimo importante no ambiente familiar, mas o mundo não gira em torno dela. E toda a percepção de altruísmo que vai ser formada ao longo da vida passa por isso, por perceber que o mundo não gira em torno do meu umbigo, por perceber que eu não sou o centro das atenções. Eu tenho que receber atenção, mas o mundo não gira ao meu redor. Mas muito da relação atual entre pais e filhos é movida por culpa. Os pais terceirizaram a educação. Os pais terceirizaram a estruturação emocional dos filhos. E por isso se sentem extremamente culpados diante da vida. E aí os exageros são cometidos. Muitas culpas são espiadas através de excessos de presentes. Muitas terceirizações são feitas através de mídias, através de equipamentos eletrônicos. Então a vida nos chama para ocupar os papéis que nós devemos desempenhar ao longo da vida. Aquele que é chamado para ser pai, realmente ser pai, estar presente, estar disponível emocionalmente para a família e para o seu filho. Aquela que é chamada para ser mãe, estar disponível emocionalmente para ser mãe. Que é o equivalente a dizer estar disponível para a vida. E muitas pessoas não estão disponíveis para a vida. Então, tanto um extremo quanto o outro não é benéfico para a estruturação emocional. A criança deve se perceber amada, mas ela deve perceber também que ela tem que desenvolver um olhar pela consideração com o outro. Às vezes, filhos chegam na fase adulta e não olham para os pais. Por exemplo, filhos que não cuidam dos pais. Eu costumo dizer que cuidar dos pais não se aprende na fase adulta. Olhar para o outro, cuidar dos pais, se aprende desde criança. E é muito importante que os pais constituam em seus filhos esse olhar. O olhar altruísta, o olhar para o outro, o olhar para aqueles que lhe deram a vida. É muito importante isso. Porque isso vai dar uma percepção de perceber o universo e a vida como algo de interação. Quer dizer, eu existo, mas mais pessoas existem junto comigo. Tão importante como eu me sentir bem é que as pessoas também se sintam bem junto comigo. E aqui
A Helenice me pergunta aqui, quando faltou uma ou mais dessas necessidades na infância, tem como ser suprida na vida adulta? Tem. Esse é o trabalho, essa é a proposta de trabalho. A proposta de se fazer um mergulho interno, entrar em contato com essas dores da existência, entrar em contato com aquilo que nos machuca, olhar para essa dor, olhar para o lugar certo, aceitar a vida como a vida se põe, entender as propostas, entender o para quê, muito mais do que o porquê, entender o para quê desses conteúdos vividos. E olhar para o que se é hoje, realmente a vida com os mesmos olhos da criança ferida. É trazer essa criança ferida para conversar comigo hoje. Para conversar contigo hoje. O que essa criança está clamando? O que é que ela está pedindo? Será que ainda hoje nós precisamos ainda clamar, pedir por sermos olhados? Ou será que nós podemos entender o que vem acontecendo sistemicamente numa família? Onde um pai e uma mãe não foram olhados por seus pais e suas mães, que também não foram olhados por seus pais e suas mães. Tem estruturas que são sistêmicas e que vêm se perpetuando ao longo das gerações. E quando uma pessoa se propõe a olhar para isso, ela se propõe a curar, não só a si, mas a curar um sistema. Então, todo o trabalho, Eunice, constitui em realmente sermos adultos, ou seja, trazermos os conteúdos para a consciência e não agirmos mais de forma impulsiva e inconsciente. Não sermos levados ao erro pelos conteúdos do inconsciente. Fazemos um trabalho de autoconhecimento para termos contato com esses conteúdos, que muitas vezes são doloridos, são traumáticos, mas são a possibilidade de nós caminharmos na vida de forma mais consciente e trazermos para o nosso aprendizado também o acerto e não só o erro. Então vamos lá. Temos aqui uma pergunta da Luana. Oi, Luana, super bem-vinda. O que significa, em essência, honrar o nosso sistema? Em essência, honrar o sistema significa aceitar a vida. Nós precisamos caminhar de uma forma, quando nós temos propostas de conteúdos familiares, sistêmicos, relacionados à história paterna e à história materna, caminhar de uma forma em que nós possamos chegar num momento da nossa vida, olharmos para o nosso pai, olharmos para a nossa mãe e termos o sentimento, a percepção de que ele é o pai certo para você e de que ela é a mãe certa para você, independentemente dos erros, porque eles também têm o direito de errar. Independente disso, porque quando eu tomo posse de pai e mãe, quando eu aceito o que a vida me colocou, essencialmente eu estou aceitando a vida. Quando eu nego conteúdos paternos e maternos e fujo disso, eu estou fugindo da vida. Eu não estou aceitando a vida. E aí, quando eu não aceito a vida, eu gasto muito da minha energia emocional para administrar coisas que me machucam, coisas que me doem. E muitas vezes eu não sinto a disponibilidade da minha energia para realmente viver, para realmente desfrutar da vida. E aí as pessoas acabam sobrevivendo e não vivendo. Então, honrar um sistema na essência significa dizer sim diante da vida, diante de tudo que a vida te apresenta. E nós estamos chegando aí próximo do encerramento dessa primeira parte da live. Em alguns segundos eu vou desconectar a live e eu peço para que vocês se reconectem para que a gente possa continuar refletindo sobre esses temas. E aí eu estou vendo que já tem outras perguntas aqui do José Vasconcelos, que eu não vou conseguir ler. Eu peço que para quem colocou as perguntas depois, as repita, para que a gente possa
continuar aqui, eu possa continuar refletindo e interagindo com você.